Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam se cuidando aí nessa época de pandemia e vamos nos cuidar para que isso passe logo e a gente venha ter nossas aulas presenciais voltando ao normal. Galera, vamos continuar falando aqui sobre a parte física do continente americano, tá? Nós falamos na nossa aula presencial sobre a hidrografia e sobre o relevo do continente americano, ok? Agora, nós vamos falar sobre o clima e a vegetação do continente americano. Vamos começar falando primeiramente sobre o clima do continente americano, ok? O continente americano, ele apresenta quase todos os tipos de climas. Por quê, gente? Em razão da grande extensão latitudinal dele, ou seja, em razão, tá, da grande extensão no sentido norte-sul. Então, em razão dessa grande extensão, o continente americano vai apresentar quase todos os tipos de climas existentes no globo terrestre. Mas também outros fatores vão contribuir para que o continente americano venha a ter essa diversidade de climas. Além da latitude, a altitude vai ser um fator que vai influenciar no clima. Também um outro fator será a maritimidade, as correntes marítimas e a atuação das massas de ar. Esses elementos, esses fatores vão contribuir para que no continente americano nós tenhamos uma variedade de climas, além, claro, da latitude, ok? Então, nós vamos começar falando primeiramente sobre os climas quentes e úmidos, com destaque inicialmente para o clima equatorial. Tá? O clima equatorial é o clima que está presente na região amazônica, na região próxima à faixa, no caso na região da faixa equatorial, próximo à linha do Equador, certo? Então, em relação a esse clima, ele é um clima quente e úmido. Quente em razão da região do planeta onde ele se encontra, próximo à linha do Equador, tá? E a umidade desse clima, ela tem a ver com a atuação das massas de ar. No caso, a gente tem a atuação dos ventos alísios, que carregam massas de ar úmidas do oceano para o continente. No caso, do Oceano Atlântico para o continente. Além da atuação dos ventos alísios, também a gente tem a atuação da evapotranspiração. O que é a evapotranspiração? É a junção de duas palavras, evaporação e transpiração. A evaporação, no caso aí, tem a ver com a grande massa líquida que existe na Amazônia, tá? Então, no caso aí, a evaporação tem a ver, por exemplo, com a evaporação da superfície dos rios da nossa região, tá bom? Contribuindo para a umidade regional. Somando-se a evaporação dos rios que tem grande volume de água na nossa região, a gente tem também a transpiração das plantas. A transpiração da vegetação vai contribuir para que tenha muita umidade sobre, no caso, a região amazônica, onde se desenvolve o clima equatorial. Portanto, o clima equatorial vai ser quente, em razão de estar na faixa equatorial, a região do planeta que mais recebe luz e calor do Sol, e também vai ser úmido em razão das massas de ar carregadas do oceano para o continente, no caso, os ventos alísios carregam essas massas de ar, e também em razão da evapotranspiração, ok? Um outro tipo climático que também é quente e úmido é o clima tropical. O clima tropical, ele pode ser dividido de duas formas. O clima tropical continental e o clima tropical oceânico. O oceânico pode ser chamado de úmido e o continental pode ser chamado de semiúmido. O clima tropical, ele vai ter médias térmicas um pouco menores do que o clima equatorial. Enquanto no clima equatorial as médias térmicas vão ficar em torno de 25, 26 graus, a média térmica anual, no clima tropical as médias térmicas ficarão em torno de 20 a 25 graus, um pouco menores, tá? Mas também, como eu falei para vocês, o clima tropical, a gente vai ter o clima tropical oceânico. O clima tropical oceânico, ele vai se desenvolver próximo, no caso, nas faixas litorâneas. Então, ele vai ser um tipo climático que vai receber muita influência das massas de ar que se formam
sobre os oceanos, portanto vai ter índices de precipitações maiores. Enquanto o clima tropical continental, também chamado de tropical semiúmido, ele vai se desenvolver no interior do continente, tá? Então, ele vai, como o próprio nome diz, semiúmido, ou seja, a quantidade de chuvas, os índices pluviométricos no clima tropical continental serão menores do que os índices pluviométricos que vão ocorrer no clima tropical oceânico, ok? Então, sobre os climas quentes é isso. Um outro tipo de clima que se desenvolve na nossa região, no continente americano, são os climas áridos, tá? Os climas áridos, eles são caracterizados pela escassez de chuvas, pelos baixos índices pluviométricos, pelos baixos índices de umidade na atmosfera, tá bom? Eles são tipos climáticos que vão apresentar grande variação de temperatura, tanto diária quanto anual, tá? Enquanto, por exemplo, a gente pode ter numa região de clima árido, por exemplo, durante o dia 40 graus, 45 graus, e as temperaturas à noite caírem para temperaturas muito baixas, 2 graus, 3 graus, enfim. Então, por isso que a gente fala que eles têm grande variação de temperatura diária, mas também anual, ok? Sobre os climas áridos, nós temos duas classificações deles, os climas desérticos e os climas semidesérticos ou semiáridos. O que vai diferenciar um clima desértico de um clima semiárido? O clima desértico ele vai apresentar índices pluviométricos próximos a 250 milímetros anual. Isso é uma quantidade de chuva muito pequena, muito baixa, né? Enquanto o clima tropical, o clima semiárido, aliás, enquanto o clima semiárido, ele vai apresentar índices pluviométricos entre 250 e 500 milímetros anuais, ou também, em alguns casos, até 750 milímetros. Ou seja, são os climas semiáridos que apresentam também baixos índices pluviométricos, mas quando comparados aos climas desérticos, os índices pluviométricos eles são maiores. Os climas semiáridos ou semidesérticos, normalmente eles vão ser encontrados onde? Eles vão ser encontrados próximos aos desertos, ok? Um outro tipo de clima são os climas das latitudes médias, tá? Os climas da latitude média, que é uma latitude média, são as áreas do planeta Terra que se encontram entre um círculo polar e entre um trópico. São as latitudes médias. Na latitude média, nós podemos encontrar basicamente dois tipos climáticos, o clima temperado e o clima subtropical. O clima temperado ele vai apresentar as 4 estações do ano bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. O verão ele vai ser quente, enquanto o inverno ele vai ser frio, com baixas temperaturas. O clima subtropical ele é um clima de transição intermediário entre o clima tropical e o clima temperado, tá? Então, o clima subtropical é um clima de transição. O clima subtropical, a diferença dele, basicamente, para o clima temperado, é que os invernos serão menos rigorosos. Mas também no clima subtropical, nós vamos ter as 4 estações do ano ali bem definidas, ok? E para a gente terminar, nós vamos falar aqui sobre os climas frios. Os climas frios, eles vão ser influenciados normalmente pela latitude e pela altitude. Nesse caso, em relação à altitude, nós temos o chamado clima frio de montanha. O clima frio de montanha é um tipo climático que a gente vai encontrar nas regiões montanhosas da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, e das Montanhas Rochosas, na América do Norte, ok? Então, influenciado pela altitude, tá? Nós vamos ter temperaturas baixas na região dos Andes e na região das Montanhas Rochosas, na América do Norte. Já influenciado pela latitude, nós vamos ter o clima frio, o clima subpolar e também o clima polar. O clima frio ele apresenta queda de neve de 3 a 6 meses por ano. O clima subpolar ele tem o solo coberto por gelo. Onde é que ele vai ser encontrado? Próximo ao círculo polar. E o clima polar, também chamado de glacial, ele vai ser encontrado próximo ao Polo Norte. No caso, em relação às temperaturas, as temperaturas no clima subpolar elas vão ser temperaturas predominantemente negativas durante o ano, ok?
Então, essas são algumas características desses climas. Ainda em relação ao clima subpolar, vai ter as precipitações normalmente vão ocorrer em forma de neve, em razão das baixas temperaturas, então a precipitação ela será em forma de neve. E também a gente terá formação de geleiras na região onde predomina o clima subpolar. Beleza? Então, sobre o clima é isso. Daqui a pouco a gente volta falando sobre a vegetação do continente americano.